Shalom, meus caros irmãos, paz de Deus, graça e paz, e que o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, possa estar com todos nós durante esse dia, aquele que vai ouvir esse vídeo, a hora que você ouvir, eu desejo que Deus te abençoe muito. Irmãos, eu quero nesse momento falar a respeito de um assunto que tem trazido alguma polêmica, principalmente aqui no meu canal, com referência a o que se diz respeito à obra de Deus, a obra de Deus. Eu tenho recebido comentários de pessoas que me acusam que eu estou se levantando contra a obra de Deus. Meus caríssimos irmãos, eu quero deixar claro que há uma falta de entendimento muito grande nessas pessoas, ou às vezes não assistem nem o vídeo para deixar comentários. Então eu gostaria de dizer para vocês que há uma má interpretação, ou alguém ensinou errado para vocês o que é obra de Deus. Nós sabemos que tudo que Deus criou é obra de Deus, para nós termos, para nós usarmos, não é? Desde o princípio da criação, tudo que foi feito foi obra de Deus, não é? Mas existe um termo que é usado principalmente entre alguns religiosos, não é? Eu não vou nem dizer cristãos, eu não vou dizer cristãos, religiosos que colocam a placa da sua denominação como fosse a única forma, a única maneira de herdar a vida eterna e denotam, ou melhor, dão um nome, né? Eu falei uma palavra aqui, pode ser que eu errei essa palavra. Dão a este nome, a esta placa, o nome de obra de Deus. E ainda dizem que só aquela igreja ou só aquela denominação, perdoe irmãos, de manhã eu tenho um pouco de alergia, que ela tem ali a salvação, ela é detentora da salvação. Isso é um erro muito grave e quando isso ocorre, caracteriza já como uma seita. Isso é muito grave. Eu não estou chamando ninguém aqui de seita. Eu estou dizendo que caracteriza. Porque muitas vezes as pessoas que estão lá não pensam assim, mas são induzidas a pensar assim por causa da liderança. Então, como tem vindo muito comentário, eu gostaria de passar para vocês uma explicação dentro do contexto cristão ou messiânico, pode dizer também. Me perdoem mesmo essa tosse. Referente à obra de Deus. O que é a obra de Deus, mas aí no contexto da salvação, ok? Vamos lá. Irmãos, a obra de Deus no contexto da salvação, ela do contexto cristão, ou melhor, é o coração do evangelho. E ela se refere o quê, irmãos? Ao plano redentor de Deus que visa reconciliar a humanidade com Ele. Começa por aí. Olha só, isso já é obra de Deus. Quando se fala a respeito da salvação, isso é o ponto-chave. O desejo que Deus teve de reconciliar o homem com Deus. Mas como ocorre, isso daí já é um todo, certo? E o que ele fez? Ele ofereceu a vida eterna. Através de quem? De Jesus Cristo, ou de Yeshua HaMashiach. Os irmãos estão entendendo bem? Então, irmãos, desde Adão, da queda de Adão com a sua esposa Eva, irmãos, o pecado separou a humanidade de Deus. O pecado foi o que separou a humanidade de Deus. Preste bem atenção, para que você entenda realmente o que é uma obra de Deus e você não venha comentar que eu estou falando contra a obra de Deus, que não tem lógica o que você está falando, não tem base bíblica, não tem nada, você aprendeu errado e você ensina errado. Isso é uma mentira e se você está propagando uma mentira, você é um mentiroso. E se você é mentiroso,
você corre um grande risco de naquele dia ter uma grande surpresa. Certo? E esse pecado criou uma barreira entre o ser humano e Deus. Por si só o pecado já foi uma barreira. Aí precisava de uma obra de Deus para a salvação do homem. Eu pergunto, a sua igreja já existia naquele tempo? Não. Então o que Deus fez, irmão? Na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, ele procurou restaurar essa relação entre ele e a humanidade, entre ele e aquele que tem realmente o desejo, a inclinação para buscar a misericórdia de Deus. E essa obra de salvação é centrada em quem? Em Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que pode ser chamado também de Yeshua HaMashiach, ok? Por que está centrada nele? Porque ele é a obra de Deus para a salvação. Então, quer dizer que não é uma igreja, uma instituição ou uma placa denominacional que é a obra de Deus para a salvação. A obra de Deus para a salvação pode estar no meio daquele grupo de pessoas, quando elas creem realmente que Jesus Cristo, que é a obra de salvação. Mas o perigo está aí, irmão. A pessoa deixar Jesus Cristo atrás e colocar a placa denominacional na frente como obra de salvação, sem a pessoa perceber, de uma maneira camuflada e astuta, o diabo está te enganando. Quando você fala para mim que eu estou falando só porque eu estou tecendo uma opinião a respeito de uma denominação, e quando você fala para mim que eu estou indo contra a obra de Deus, você está errando, não eu. Eu não disse que a sua denominação é ou não é obra de Deus, porque tudo na terra é obra de Deus, mas para a salvação é só Jesus Cristo. Não adianta nada você estar dentro de 4 paredes de denominações e você não acreditar naquilo que está escrito na Bíblia, ou achar que a Bíblia ela não é a palavra de Deus. Ela só contém a palavra de Deus. Eu te pergunto agora, e você pode... Faça uma pergunta para você mesmo. Quem foi que morreu na cruz por você? Foi a tua denominação? Você mesmo pode responder. Isso é bíblico, irmão. Não tem como você fugir disso que eu estou falando aqui. Eu nunca vou falar contra a obra de Deus, que a obra de Deus é Jesus Cristo. Deus que me guarde, eu creio nele como meu Salvador, independente de igreja que for. Eu não estou falando de nenhuma denominação aqui, certo? Mas tem denominações que acham que se você não estiver ali, se você sair dali, você apostatou da fé, e você ainda usa versículos que não tem nada a ver, fora do contexto. Estavam conosco, saíram de nós porque não eram de nós. Isso, João escreveu isso daí, irmão, não era nada por causa de igreja. Ele escreveu porque tinha um grupo de pessoas que estavam lá em Éfeso, certo? Pregando uma doutrina que se chamava docetismo, que tiravam a divindade de Cristo e diziam que ele não fora gerado pelo Espírito Santo, certo? E então João até advertiu numa parte, para aqueles que pecarem para a morte, não digo que orem. Por quê? Porque o único pecado para a morte que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que eles estavam fazendo, aquele grupo? Estavam pregando contra o próprio Espírito Santo, dizendo que Jesus Cristo não foi gerado pelo Espírito Santo. E eles saíram do meio daquele grupo. E o povo ficou triste. E o povo começou a clamar. Então o apóstolo disse para eles, escreveu para eles, olha, eles estavam conosco, se saíram de nós, é porque não eram de nós. Agora, a denominação, muitas das vezes pega esse versículo, tira ele do contexto e diz que se a pessoa saiu da denominação, é porque não era dela e que não vai herdar a vida eterna. Isso é como se fosse adulterar a Escritura, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Agora vai eu explicar para uma pessoa que está 30, 40, 50 anos lá dentro. Eu também pensava assim, mas Deus abriu os meus olhos através de ler a Bíblia, de estudar, de meditar. Eu não sou nenhum doutor, eu não sou melhor do que ninguém. Você só pegar a Bíblia e pedir, orar a Deus primeiro, pedir a Deus que abra
a sua mente e você vai perceber que o que eu estou falando é verdade, porque eu não estou falando nada, exclusivamente nada, fora das Sagradas Letras, das Sagradas Escrituras. Certo, irmão? Então, a obra que Deus fez pela humanidade, qual foi? Foi o sacrifício que ele fez ao enviar Jesus Cristo para morrer na cruz, no seu lugar, sendo sem pecado, tomou sobre si os nossos pecados na cruz e pagou a penalidade que nós merecíamos, e ele não. Entendeu? E esse negócio também de dizer que Jesus Cristo teve medo de não ressuscitar, irmão, isso é uma heresia. Eu vou explicar para você. Aí você vai dizer, não, mas ele pediu para Deus afastar dele o cálice, ele sentiu angústia. Ele sentiu angústia na carne. Mas não que ele sentisse angústia por causa da morte. Ele sentiu-se angústia porque ele era santo, é santo. E ele ia se tornar naquele momento um pecador, porque estava escrito, ele não era pecador, não ia se tornar, ele ia tomar, ou melhor, perdoa a expressão, ele ia tomar o pecado, que ninguém distorce esse contexto, certo, irmãos? E se alguém distorcer, eu vou também procurar saber se alguém cortou esse vídeo nessa parte. Eu não vou desfazer o vídeo por causa disso. Ele se fez pecado no nosso lugar, isso que eu quis dizer. Ele não tinha pecado, ele tomou os nossos pecados, está bem claro lá em Isaías, que ele levou as nossas enfermidades, tomou os nossos pecados sobre si, sendo que ele não merecia isso. Então, no momento que ele sabia que ia tomar o pecado do povo, ele se angustiou. Imagine uma pessoa santa, um ser divino, santo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, toma o pecado sobre si, ele se angustiou. Imagine você, filho de um rei, filho do dono do universo, e saber que você vai morrer, sendo que você não precisa provar a morte. Vamos supor, não estou dizendo que é você, eu estou fazendo uma comparação. Ele, no caso, né, seria uma comparação muito chula, muito baixa, certo? Eu falar isso daqui. Eu já falei uma palavra aqui que também foi muito fora do contexto, mas vocês vão entender que eu sou uma pessoa muito simples e popular. Eu prefiro falar palavras mais simples para que o público, qualquer pessoa, possa entender melhor. Então, seria muito desagradável mesmo tomar o pecado de alguém sem merecer. Então, naquele momento, ele se angustiou. Mas não porque ele estava com medo de morrer. Ele estava angustiado porque ele ia pegar o pecado de todo mundo. Ele não se arrependeu também. Apenas ele se angustiou. E para demonstrar para nós também, você tem que ver o contexto de tudo isso aí. Que ele estava num corpo de carne e que nesse corpo de carne ele sentiu angústia, mas ele não sentia medo. Por que você pode provar isso? Porque ele mesmo falou, eu sou a ressurreição e a vida. Ele era a ressurreição. Como é que ele ia ter medo se ele mesmo era a ressurreição? Então esse negócio de dizer que tem medo, que teve medo, irmão, isso é uma heresia. Imagine ele na cruz tomando o pecado de toda a humanidade, ou sendo coberto com um manto negro de pecado de toda a humanidade, a ponto do Pai olhar para a cruz e não ver mais o Filho. Isso é muito profundo, a ponto de que aquele peso, daquela lona de pecado, de um peso muito grande e totalmente enegrecida pelo pecado, totalmente contaminada pelo pecado, ele tomou aquilo, a capa do pecado, ele tomou tudo aquilo. Cada um, imaginemos que fosse um pedacinho assim, ó, pequenininho, mas eram milhões de pessoas. Ele não morreu só por aquelas, ele morreu hoje, só no mundo, hoje, nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Imagine, hoje, naquela época, também tinha muita gente, né? Então imagina, desde o início da criação até o final, ele pegou de todos. Então só não tem salvação aquele que não buscar a salvação, porque a graça nos é dada por fé. Tem muitos que não querem. Eu vi uma pessoa esses dias na internet falando que o Deus dela era o fulano de tal lá, que eu não vou nem falar o nome aqui.
Então o problema dela é anunciado Jesus Cristo para você. Você não crê? Você acha que se eu falar de Jesus Cristo, eu estou falando o quê? Se eu falar de Jesus Cristo, estou falando a verdade. Se eu falar que uma igreja não é obra de Deus para salvação, eu estou falando a verdade. Uma igreja é um grupo de pessoas que se reúnem para louvar a Deus. Só isso. E que se ela também se afastar, a igreja, o povo também pode se apostatar. Não só o povo, no sentido ou dois, ou três, ou 10, ou 100. Uma denominação inteira, a própria denominação, o próprio sistema religioso, só por ser sistema, ele já se afasta, ele já está se apostatando da fé. E muita gente pensa, aquele que está saindo da igreja é desigrejado, é isso e aquilo. Não existe desigrejado, irmãos. Aprendam isso. Se eu estou em Cristo e Ele é a cabeça da igreja, embora eu não esteja indo em algum lugar, mas se eu me reunir na minha casa, cantar hinos com o povo, orar, eu não estou desigrejado, coisa nenhuma. Mas não existe essa palavra na Bíblia, irmão. A salvação é um presente gratuito de Deus. Ela não depende de placa, de denominação. A salvação é a obra de Deus. Está escrito lá em 10, ou melhor, eu estou com o versículo marcado assim. Diz assim, ó, 10, Romanos 10, 9 e também versículo 10. Diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, já será salvo. Por quê? Aí há uma transformação. Porque se você realmente creu na obra de Deus, você vai produzir frutos. E a sua fé é depositada aonde? Em Cristo. Então a sua fé está na obra de Cristo. Por isso que Paulo falou, mostre-me as tuas obras e eu mostrarei a minha fé e as minhas obras. Porque eu creio em quem? Em Jesus Cristo. Qual é a obra para mim? É Jesus Cristo. Então ela tem vida, a minha fé tem vida. Porque a fé sem essa obra de salvação, ela é morta. Tem pessoas que têm fé em outros deuses. Eu não falei aqui, apareceu uma pessoa na internet, falou que o Deus dele é o fulano de tal, né? E é do Brasil ele. Agora tem um templo lá dedicado a esse tipo de personagem aí. Eu não estou aqui sendo intolerante, mas estou falando a verdade. Existe, eu sou totalmente contrário a essa crença. Isso é uma opinião minha. Agora, quem quiser aderir, que vá. Que vá, problema seu. O evangelho está aqui. Você não é obrigado a crer nele, certo? Mas depois não vai dizer que ninguém te avisou, certo? Então, a obra de salvação é Jesus Cristo. Aí você dizer também que a sua igreja é o caminho, que aqui é o caminho, outra coisa que você está mentindo. Olha quanta mentira que você já falou. Porque o caminho da reconciliação com Deus para a vida eterna é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então essa obra de salvação, ela é completa e é suficiente. E não se trata, irmão, de boas obras e méritos humanos, pelo amor, entenda isso. Mas nós vamos ser julgados cada um segundo a sua obra. É claro, onde é que está a sua obra, irmão? Ela foi colocada na cruz, ela morreu e ressuscitou no terceiro dia, então você vai ser julgado segundo ela. Então quer dizer que eu posso fazer o que eu quero? Aí você não crê em Jesus Cristo. Porque aquele que crê em Jesus Cristo, ele procura se aperfeiçoar. E ele produz o quê? Se você está ligado na videira, você vai produzir o quê? Uva. Porque aí o pai, não tem a parábola lá do lavrador, 15 de João, que a vara que não dá fruto se corta. Então você não creu. Você fala que creu, você está ali, mas você não recebe seiva, porque você não creu. Você não creu naquilo que você deveria crer. Você está ali só por uma tradição, por um costume, ou por um costume de ir na igreja, ou por querer dizer que tem uma igreja, que tem uma religião, sendo que nenhuma igreja vai dar salvação para ninguém. Nenhuma. A salvação está na pregação do Evangelho. Se a igreja não prega o Evangelho, ela não tem salvação. Ela não prega Cristo. Não adianta eu ficar profetizando para você aqui e não falar da salvação da tua alma. Então você é contra a profecia? Eu não sou contra nada. Eu sou contra aquilo que desfaz de Jesus Cristo, que deixa Jesus Cristo em segundo plano, que fala que a igreja é a salvação. Será que você não entendeu isso, irmão?
Eu não estou desestimulando ninguém a ir em igreja nenhuma. Eu estou falando a verdade. Agora, você não quer entender a verdade. Às vezes você nem ouviu o vídeo. Irmãos, eu tenho várias pessoas aqui que vê 9 minutos do vídeo, que tem 20 minutos, não tem capacidade de esperar 20 minutos para poder entender o que está sendo falado. Mas se fosse uma novela, você via. Se fosse um filme, você via. Né? Ou até um jogo de futebol, você via. Mas um vídeo que fala da sua própria salvação, você não vê. Então você está julgando os outros que faz isso? Eu não quero julgar ninguém, eu não sou juiz. Agora, tem pessoas dentro de denominações que mentem, falam, nós consideramos todas as igrejas, não sei o quê, mas vai você congregar numa outra igreja e diz lá para o teu líder que você foi. Eu conversei com uma pessoa de uma determinada crença aí, da congregação cristã no Brasil, para dar uma explicação para ele de um assunto que estava acontecendo, para ele alertar o povo lá, que estavam entrando no meu telefone, né, e que estavam querendo ouvir as minhas conversas, pessoas daquela denominação. Não estou culpando a denominação. Eu até liguei para o irmão, explicando para ele dar um ensinamento lá para não fazer isso, que poderia prejudicar a denominação e até poderia prejudicar, porque se continuasse fazendo isso, eu ia entrar na justiça, porque eu fui ameaçado. Eu considero uma ameaça. Uma pessoa mandar eu comprar um caixão, para mim, é uma ameaça. Ah, estava brincando. Brincadeira sem graça. Se fez isso, então por isso que a partir de agora eu vou ficar monitorando essas pessoas que entrarem falando essas coisas. E vai ser monitorado mesmo. Tá? Eu sei que eu sou perseguido, porque quando eu começo a falar em Jesus Cristo, as pessoas já acham ruim, irmão. E justamente pessoas dessa denominação. Quer dizer, estão sendo intolerantes porque eu falo Jesus Cristo. Outros são intolerantes porque eu falo Jesus Cristo porque diz que é um nome pagão. Sendo que não entendem coisa nenhuma que existiu uma transliteração de nome. Então a pessoa, irmão, que faz uma coisa dessa, precisa entender as escrituras. Se está aprendendo errado, procura saber de quem está aprendendo. E se você acha que está errado eu falar Jesus Cristo, entre lá no canal Ensinando Sião, que eu já vou te dar um endereço aqui, ó. Procure o site lá de Ensinando Sião, que são messiânicos, judeus messiânicos, a maioria, e que falam Jesus Cristo também e falam Yeshua também. Aí você vai pedir uma explicação para eles que você vai ouvir. Certo? Ao invés de você ficar falando coisas que você aprendeu de alguém que não tem... Você aprendeu de alguém que nasceu até no Brasil, ou nasceu em outro lugar, que não aprendeu. Agora, eu aprendi isso, irmão, em Jerusalém. Eu não estou me exaltando, mas aprendi tudo isso em Jerusalém, dentro da cidade de Jerusalém, pela boca de um rabino messiânico. Eu acho que uma pessoa dessa, para chegar a ser rabino, ele ia ser ortodoxo. É um testemunho muito bonito, certo? Então, meus irmãos, a vida eterna é crer em Jesus Cristo. E a obra de Deus é o sacrifício de Cristo na cruz. Certo? Deu para entender, irmãos? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém e amém.